São Paulo sediou nesta semana um seminário internacional sobre políticas públicas para diminuir as desigualdades na cidade. O encontro foi promovido pela Fundação TID Setúbal, que completa 10 anos de trabalho para promover a melhoria da qualidade de vida e de oportunidades para moradores de São Miguel Paulista, na Zona Leste. Para falar sobre esse encontro, a gente recebe agora aqui no estúdio a Paula Galiano. Ela é superintendente da Fundação TID Setúbal. Oi, Paula. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, muito prazer. Quais foram as conclusões desse seminário? Olha, a gente fez um seminário internacional para discutir encontros e fronteiras na busca da equidade, né? Cidades e territórios. Então, o que a gente teve de principal conclusão é que cada território vulnerável tem uma especificidade, que esse território ele importa. É importante para as políticas públicas considerar essas diferenças e essas especificidades quando eles planejam as suas políticas e implementam nesses territórios. Eles estão principalmente nas periferias, né? Sim, a gente discutiu bastante a periferia, né, as questões que afetam essa periferia e como que a gente podia dar voz para que eles possam trazer suas demandas e o que eles esperam para o desenvolvimento, né? E como dar voz para eles? Então, acho que a gente percebeu muito que existe muitas dificuldades nas periferias, mas muita potência, principalmente na parte cultural. Outro aspecto que foi bastante debatido, teve uma mesa específica, foi o jovem, né? O jovem hoje ele tem uma consciência muito maior da realidade que ele vive e ele sabe muito expressar essa realidade e o que ele quer é diferente. Uma outra mesa que a gente teve também bastante importante discutiu a questão da mobilidade e de como integrar essas regiões, como que as regiões podem estabelecer conexões e um diálogo mais produtivo, né? Com o centro, onde as coisas acontecem. Exato, exato. A gente percebe que as regiões vulneráveis, elas sofrem uma segregação natural, né? E é muito importante estabelecer conexões não só de mobilidade, mas também de cultura e em outras áreas em também. outras áreas também. Mas porque isso não reverte só para essas comunidades onde essas ações são desenvolvidas, né? Isso é importante para a cidade de uma forma geral. Né? De uma forma geral, a gente vê como é importante hoje em dia a gente valorizar a diversidade, né? A gente tem, não pode, o que a gente percebe é que as pessoas sentem medo da outra, né? Então não há, às vezes, aquele diálogo, aquela integração. E como que é importante os espaços públicos serem mais utilizados, mais revitalizados, isso torna a cidade mais amigável e torna a convivência muito mais agradável para todos, né? Foi um seminário internacional, vocês trouxeram muita gente Sim. que está trabalhando com isso há Sim. algum tempo. Quem foram as pessoas? Quem que você pode citar assim, das pessoas que vieram com discussões relevantes? Sim, nós trouxemos três pessoas internacionais, três especialistas internacionais. Uma é uma socióloga holandesa que chama Saskia Sassen e ela debate muito a questão da infraestrutura das cidades e dos grandes empreendimentos imobiliários e como eles às vezes destroem o tecido social e aumentam a segregação, né? Então ela debateu bastante a questão de como é importante as pessoas ocuparem os espaços públicos e terem um direito à cidade, né? Esse foi o debate que ela trouxe. Nós trouxemos também um gestor público de Medellín, né, que falou bastante... Na Colômbia? Na Colômbia, então a gente sabe que a Colômbia viveu muito sobre o domínio do tráfico de drogas, principalmente em alguns territórios mais vulneráveis e como, após, vamos dizer, esse período, como eles tentaram integrar essas regiões com as regiões mais ricas das cidades, né? Funcionou então, lá? Funcionou porque eu acho que eles tiveram muito investimento em mobilidade, então a conexão de transporte e também investimento bastante na revitalização de espaços públicos, né? E trouxemos também um pesquisador francês que se chama Choukri Benayed, que estuda muito a política de educação na França, principalmente na questão da integração social dos imigrantes e
dos próprios franceses de outras origens dentro das escolas. E o que ele mostra? Que essa integração é fundamental? Ele mostra que é muito importante, porém ela não é natural. Ela precisa de políticas que induzam essa integração e mesmo com essas políticas ainda é muito difícil acontecer o que ele chama dessa mistura, né? Ele usa um termo francês que é mixté. Então é que é muito difícil promover essa integração, principalmente do aspecto cultural, né? Então é um desafio para eles e para nós também, né? Bom, você já tem esse trabalho há 10 anos na Zona Leste. Sim. Como é que é o trabalho que vocês fazem lá? E o que esses conhecimentos do seminário vão ajudar para o futuro? Sim, a gente tentou repercutir no seminário muito daquilo que a gente acredita, muito do trabalho que a gente já faz na Zona Leste, em São Miguel Paulista, aqui na capital da cidade, e lá a gente trabalha com diversos projetos para que a gente tenha o território e um desenvolvimento local, né? Então nós não atuamos apenas em uma área, mas a gente tenta articular diversas instituições da sociedade civil e também do poder público para que a gente atraia mais investimentos para a região onde a gente atua. Então, a gente trabalha organizando a comunidade para que ela saiba reivindicar melhores serviços de saúde, melhores serviços de educação e também de infraestrutura. Mas como é que é esse trabalho? Vocês chamam essas pessoas para a fundação? Sim, como é que é o trabalho? Nós temos um espaço onde a gente oferece diversas atividades esportivas, culturais para famílias e a partir desse trabalho a gente tenta organizar essa comunidade em reuniões periódicas que a gente faz escutando muito. Uma ferramenta muito importante do nosso trabalho é a escuta. Então, a gente escuta essa comunidade e tenta levar para ela uma força que ela tem, né, de reivindicação. Então, ela se organiza e ela marca reuniões com o poder público, com o subprefeito, às vezes com o dirigente de educação local, trocando o que ela quer e esses gestores muitas vezes acabam atendendo essas demandas. Na medida... Eles se fortalecem, né? Sim, eles começam a ter força para melhorar a sua própria situação. Claro que a gente faz um trabalho cotidiano de também estimular para que eles se organizem, porque não é uma coisa muito simples, né? As pessoas têm muitas atividades, então nós tentamos organizar fóruns para debater questões e atrair o olhar do poder público. Muito bacana, parabéns pelo trabalho, Obrigada. pelos 10 anos da Fundação. Sim. Conversei com a Paula Galiano, ela é superintendente da Fundação Tite Setúbal. Muito obrigada. Parabéns de novo. Obrigada a você. Obrigada.